Pessoal, boa tarde. Eu tô nesse perfil, eu consigo fazer a gravação e eu vou dar início então ao processo de gravação, até para a gente poder organizar. Então, eu vou pedir que o pessoal coloque um ok no chat para a gente poder dar sequência. Eu vou usar o microfone de uma outra conexão para a gente poder ter talvez um áudio um pouco melhor, tá bem? E aí com isso eu vou fazer a entrada por aqui. Professor, seu microfone está desligado. Pessoal, agora vocês conseguem escutar melhor? Eu estava ajustando a parte da tela e aí eu vou compartilhar com vocês. O som sai um pouco mais claro por aqui e aí eu vou deixar a tela compartilhada e aqui eu consigo fazer essa comunicação. Então, qualquer pessoa que queira fazer alguma intervenção, a ideia é que a gente tenha um bate-papo durante isso. Eu vou deixar compartilhado para a gente poder então fazer essa conversa. Então, a qualquer tempo, se alguém quiser fazer alguma intervenção, basta abrir o microfone e pode interromper a qualquer momento. Isso não é problema. Tá bem? Para a gente poder dar início a essa conversa hoje, a minha expectativa é que a gente converse durante cerca de 30, 40 minutos com essa apresentação e na sequência eu abro para uma discussão mais geral. Mas como é um bate-papo, a ideia é que a gente também, durante a apresentação, se fiquem à vontade para poder fazer qualquer intervenção. Tá? Isso, inclusive, é desejado. Tá bem? A ideia da universidade hoje é que ela é uma instituição de ciência e tecnologia, assim como todas as outras instituições, todas as outras autarquias, elas são obrigadas hoje, por lei, a o que a gente chama de núcleo de inovação tecnológica. Então, hoje, em qualquer território do Estado, em qualquer território da federação, a gente tendo uma universidade, seja ela federal ou estadual, elas são pontos importantes para poder executar a política nacional de inovação. E aí a UFRJ é uma delas, o Centro de Inovação Tecnológica, através do Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção do Conhecimento, ele acaba sendo um ponto importante, porque ele passa a ser o NIT da UFRJ, e assim como se você estiver na região do Vale de Jequitinhonha ou em qualquer outra região do país, procurem uma instituição de ciência e tecnologia que ela com certeza tem condição de dar suporte ativo ou qualquer proteção de conhecimento que seja requerida. Então, esse é um ponto importante. A gente aqui tem a UFVJM e com isso a gente consegue organizar. Então, esse é o site da universidade. A gente tem também algumas informações. A gente conversou um pouco na nossa última conversa sobre a diferença do titular e do inventor. E aí eu quero recapitular isso, porque essa relação de trabalho é muito importante, sejam empresas públicas ou empresas privadas, mas a lógica do titular, ele detém o direito da tomada de decisão sobre a propriedade intelectual, que é um bem. A partir daí, você tem também a condição de trabalhar o autor como inventor do processo e o reconhecimento dele frente àquele desenvolvimento é também algo inalienável, no sentido de que ele não pode ceder essa condição de reconhecimento. Então, a gente trabalha com essas duas propriedades intelectuais, uma relacionada à propriedade do bem e outra relacionada ao direito de autoria. A única que pode ser transferida é a propriedade do bem.
Então, com isso, as instituições que são detentoras dessa propriedade, elas podem tomar decisões de transferir, licenciar, ceder a título gratuito ou oneroso aquele bem. Inclusive, tomar a decisão de não mais garantir a proteção daquele bem e colocá-lo em domínio público. Também esse é um outro direito que esses titulares têm. A gente não consegue proteger uma ideia, mas a gente consegue proteger criações que são produzidas a partir de ideias. Então, essas criações intelectuais, elas tomam formatos diferentes, dependendo da estrutura de proteção, da forma como reconhecimento, como o conhecimento está sendo tratado. A gente tem as patentes de invenção, talvez como uma das mais conhecidas, para a gente poder lidar com elas, e vai ser, na verdade, o ponto focal do trabalho durante a disciplina. Tá? Desenho industrial, ele tem uma relação diferente da patente, porque ele é um aspecto puramente ornamental. Então, quando a gente tem alguma relação, pensando que o formato do objeto ele pode proporcionar, de alguma forma, alguma vantagem técnica, esse aspecto ornamental, na verdade, ele se configura como um aspecto técnico. E aí eu não tenho mais a proteção como desenho industrial, mas como uma patente de invenção, como um produto. Então, muitas vezes, a tipificação dessa proteção vai depender muito de como essa criação intelectual está sendo apresentada. A marca é um outro sinal importante, é um sinal distintivo que consegue diferenciar produtos e serviços. Ele é importante nesse processo de proteção, porque ele vincula relações em determinado nicho. Tá? Com relação às marcas, a gente pode até avançar um pouquinho, mas eu queria dar alguns exemplos, que as marcas elas não são proteções de forma ampla e irrestrita, elas dependem, na verdade, de uma proteção direcionada a um setor. E aí eu vou colocar alguns exemplos para a gente poder pensar sobre marca. Quando a gente olha a marca, e aí eu vou pegar alguns exemplos para a gente poder trabalhar em cima deles, mas a marca Itaú. Aí eu queria até abrir, se vocês conhecem ao que se refere ao Itaú, que não simplesmente a empresa bancária. Vocês conhecem algum outro uso da marca Itaú? Ô, Café? Café. Ô, professor, eu acho que uma das marcas que mais me chama a atenção no caso do Itaú é o Itautec, né? Que foi parece que é uma empresa de tecnologia do sistema financeiro Itaú, que já nem é banco mais, né? É um sistema dentro do sistema, que praticamente fez com que todos nós trabalhássemos nos bancos, né? Porque daquela relação antiga que a gente tinha de ir nos bancos levar documentos para serem processados, agora a gente vai direto no caixa eletrônico e mais recentemente diretamente na internet e já resolve tudo. Parece que o Itautec foi um avanço substancial no mercado. Não, concordo. E o reconhecimento da Itautec com relação a esse serviço que ela proporciona, por trás disso tem vários produtos, e você tem outras formas de proteção, e a gente pode pensar talvez segredo industrial, software, atrás disso. Mas quando eu falei da marca, por exemplo, do Itaú, eu posso ter, por exemplo, uma empresa se associar a várias marcas. Mas, por exemplo, o Itautec é advindo do grupo Itaú, da empresa bancária. Mas o Café Itaú, que foi mencionado, ele não tem relação com a empresa bancária, com o banco. E aí entra um ponto. Se a Itaú protegeu Itaú como marca para o setor bancário, para os outros setores, é possível também proteger a marca para garantir qual seria a garantia por trás dessa proteção na forma de marca? E aí seria, na verdade, uma forma de não permitir que terceiros consigam denegrir a imagem ou a qualidade do seu produto. Então, é uma repressão à concorrência desleal. Eu vou comentar um pouco isso mais para frente. Mas o Café Itaú é um bom exemplo, que ele é, por exemplo, o cliente do Café Itaú, ele comprando o Café Itaú, ele consegue ter distinção sobre o que ele está recebendo, não é algo proveniente do banco. E não causa concorrência entre esses dois pontos. Eu vou pegar um outro exemplo, Globo. Globo é emissora de televisão. Eu tenho Globo, água sem sal, com vinho, sal iodado.
Então, eu posso ter marcas que apresentam o mesmo nome, mas que se direcionam a setores de produtos e serviços de forma que você não tenha confusão do cliente no caso de aquisição de um produto, de um bem ou de um serviço. Então, as marcas, elas têm essa característica de uma forma geral, e existem algumas marcas, que a gente chama marcas de alto renome, que a estas marcas a gente tem, na verdade, a proteção em todos os setores da economia, por causa do reconhecimento em nível mundial que essas marcas detêm. Dentre elas, a gente pode citar a Coca-Cola, eu posso citar a 3M, eu posso citar Pirelli. No Brasil, são poucas as marcas reconhecidas como marcas de alto renome. Então, com isso, quando eu protejo uma marca, eu não estou protegendo, na verdade, só aquela informação. E eu tenho formas de proteger a marca, muitas vezes a gente segmenta isso em alguns aspectos. A marca puramente nominativa é aquela que tem a proteção do nome, mas eu não tenho nenhum sinal que não o nome da forma como ele está escrito. Eu posso ter uma marca figurativa. A Apple é um exemplo de marca figurativa. Eu tenho símbolo, não tem nenhuma letra, nenhum dizer que caracteriza a marca da Apple, a marca da Vale. Então, hoje elas migraram para essa característica de serem marcas puramente figurativas. Eu tenho a marca mista, que leva esse sinal distintivo associado à informação do nome ou a esses dizeres. E aí a gente pode também ter uma marca tridimensional. Um exemplo é a garrafa da Coca-Cola. A garrafa de vidro da Coca-Cola é uma marca tridimensional. Então, assim, a marca é uma forma das proteções talvez mais difundidas, tá? E também bastante poderosa, mas muitas vezes associada a outras formas de proteção. O direito de autor ele tem características no Brasil também de abarcar os programas de computador. Tá? Então, os direitos de autor que vão garantir a propriedade relacionada à obra artística, literária, obras científicas, artigos científicos, livros, de uma forma ampla. A gente tem isso também hoje também com uma relação interessante na parte de imagem. Então, a gente tem o direito de imagem associado ao direito de autoria. Os programas de computador, como o código-fonte, ele é entendido como um dos direitos de autor, mas isso não se aplica aos algoritmos, mas ao software criado a partir de algumas linguagens. Eu tenho as novas variedades de planta, e aí entra um ponto que a gente conversou no nosso último encontro, que tem a ver com as questões dos cultivares, e aí você tem toda uma regulamentação específica para poder fazer essa proteção das cultivares. E aí, com isso, a gente tem hoje o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como órgão responsável no Brasil para poder fazer esse tipo de proteção. Além disso, a gente tem as indicações geográficas, que aí depende dessa relação de qualidade de algum serviço, produto agrícola ou artesanal, que apresenta características regionais que são únicas e exclusivas. A gente tem hoje também uma regulamentação importante, que aí entra dentro desse contexto das indicações geográficas, que pode estar associado ou não, mas é o conhecimento tradicional associado, e o acesso a patrimônio genético ele não se aplica exclusivamente a essa relação geográfica, se aplica também, mas a questão das cultivares é importante, a questão do acesso a patrimônio genético, mas hoje é requisito, inclusive, de pedido de proteção, se há ou não acesso a patrimônio genético, quando a gente vai fazer isso, especialmente em patentes, hoje é um requisito que consta do material a ser depositado, ou pedido a proteção. E o know-how é o conhecimento protegido por sigilo, também conhecido como segredo industrial. Então, dependendo da estratégia de um determinado empreendimento ou de um determinado empreendedor, existem formas diferentes de proteger esse conhecimento associado a um determinado produto, a um determinado bem, a um determinado serviço. E muitas vezes a dica é a associação dessas diferentes formas de proteção. Uma mesma pessoa pode ser detentora de várias marcas, a gente pode ter a proteção na forma de patente associada a uma marca, eu posso ter uma marca associada a um segredo industrial. Então,
todas são estratégias para poder trabalhar o que a gente chama de informação tecnológica. Então, é importante a gente ter esse entendimento de que a forma da criação intelectual é que ela vai direcionar a melhor maneira de garantir essa proteção. E aí, no Brasil, a gente tem regulamentação que vai dar para a gente amparo para todos esses sistemas. E aí, eu vou tentar trazer a lógica do que é uma patente. No primeiro momento, ela vai ser tratada, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, como um privilégio do Estado, tá? Concedido a uma pessoa física ou jurídica. E aí, com isso, a gente tem direitos relacionados a seja o produto da invenção ou o processo de fabricação de algo que porventura tenha sido novo ou algo já existente, mas é uma concessão cedida pelo Estado de utilização daquele bem. Não, se levantar a mão, pode falar. Simão? O professor, eu fico assim avaliando quando você diz que é um direito que o Estado concede, né? Então, em tese, tudo que a gente produz, inventa, de certa forma, passa por essa regulamentação de exploração, de autoria e tudo. E para cada caso, então, o Estado brasileiro tem uma regulamentação, um regramento próprio, é isso? Todo Estado, assim, vou ver se eu entendi a sua pergunta. Quando a gente solicita ou registra uma criação intelectual na forma de patente, ela é um direito concedido pelo Estado para que você possa produzir e comercializar na forma de um monopólio. Tá? Você tem um tempo determinado para essa exploração. Como é um direito concedido e a troca que o inventor faz, que o titular dessa invenção faz, eu tenho esses 20 anos de possibilidade de produzir e impedir terceiros que produzam e comercializem, eu estou entregando toda aquela tecnologia de forma clara, aberta, e aí entra o ponto. Patente é um instrumento aberto, tá? É uma informação acessível, e toda essa informação ela vem dessa troca com o Estado. Por isso, o direito garantido do Estado de que você possa produzir e comercializar e impedir terceiros que produzam e comercializem, ela vem no sentido de você entregar algo novo para a sociedade, para a humanidade, de uma forma geral, porque você transforma essa novidade, essa criação intelectual, ela precisa ter alguns requisitos básicos, e a novidade é algo imprescindível nesse processo, de que quando você apresenta essa nova invenção, esse novo invento, você está trocando conhecimento por um tempo de exploração comercial. Quem concede esse direito é o Estado. E ele reconhece e garante essa relação. Consegui te ensinar. Ok, entendi. Só para esclarecer, o Estado, quando a gente se refere à União, não necessariamente um Estado membro ou município, né? Ou será que conforme o tipo isso passa pelos 3 entes federados? Não, a relação de proteção é garantida pela federação. É uma lei federal e um decreto federal que garante esses pontos. E existem algumas formas de proteção que o reconhecimento nível município e estado da federação. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, alguns acervos, principalmente de obras artísticas, que são reconhecidamente protegidos por esses órgãos. Então, assim, você pode ter órgãos estaduais relacionados à proteção de obras artísticas. Então, isso também é possível para poder garantir não só o direito de autoria, mas a preservação da obra em si. Aí você tem, por exemplo, estruturas de reconhecimento que são municipais. Então, patrimônio municipal, isso pode acontecer como reconhecimento. Então, são pontos que também eles coexistem dentro desse ambiente. Mas, em termos legais, na condição de, por exemplo, proteção patentária, o que a gente tem é um direito de federação. Em todo o território. Tá? Existe um ponto que é interessante, e aí a gente pode pensar o seguinte: uma vez protegido, eu posso explorar comercialmente esse invento.
Mas aí eu posso definir, por exemplo, a exploração por território. Não necessariamente, assim, vou fazer o uso exclusivo da tecnologia em todo o território nacional. Mas eu posso, por exemplo, fatiar isso mais dada à região sudeste. Ou se eu quiser fatiar mais ainda, a exclusividade dada a um determinado município. Isso também é possível de ser feito. Tá? Então, são pontos territoriais que podem ser usados a partir de um direito de concessão na carta patente e a exploração comercial. Eu vou colocar um exemplo, assim, que quem detém esses direitos de exploração na iniciativa privada, a gente tem um caso bastante assim, comum de exclusividade dada por território. As empresas que comercializam bebidas alcoólicas, muitas vezes, a Ambev é um exemplo, ela setoriza. Você só tem um fornecedor de bebida ou daqueles produtos para uma determinada. Você não consegue comprar diretamente da empresa, senão por intermédio daquele parceiro local. Então, eles usam essa relação de exclusividade para poder fornecer bens e serviços. Principalmente nesse caso, são bens. Mas a ideia de trabalhar patente, ela pode, ou uma propriedade intelectual na forma de patente, pode se usar desse argumento também. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre transferência, mas a gente, para poder fazer vamos pensar assim, a exploração exclusiva de uma patente que passa isso dentro de uma estrutura pública, ela tem que ser precedida de um chamamento público, enquanto a transferência de forma livre, ela não precisaria passar por chamamento público. Então, tem algumas formas diferentes de estar com cada uma dessas formas de transferência de tecnologia. Você quer comentar, Cristiano? Não, Juan, desculpa. Não, tranquilo. É porque eu achei que você tinha aberto o microfone para falar alguma coisa, mas está tudo certo. Bom, eu vou na sequência, se tiver mais algum ponto, fiquem à vontade. Esses direitos de proteção no Brasil, eles são reconhecidos pela Lei de Propriedade Industrial, é uma lei de 6, é a Lei 9279. Ela está disponível aqui embaixo, mas a proteção desses direitos, a proteção é considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. Mas ela se propõe a ser garantida a partir de algumas bases. Primeiro, é a concessão da patente de invenção e o que a gente chama de modelo de utilidade. Em alguns países, a patente de invenção não tem separação. No Brasil, a gente tem esse reconhecimento de que uma patente e um modelo de utilidade eles são passíveis de proteção. O modelo de utilidade, ele muitas vezes se apresenta como um produto, tá, que foi modificado e essa modificação apresenta o que a gente chama de ato inventivo. Ela melhora a característica daquele produto para uma parcela da população que muitas vezes não estava sendo atendida. Eu vou colocar alguns exemplos para a gente poder fazer, tentar reconhecer isso. Eu posso, por exemplo, ter uma cadeira. A cadeira é um bem bastante útil para qualquer pessoa. Eu estou sentado hoje numa cadeira. Se eu, por exemplo, invento uma cadeira que ela está suportada, na verdade, talvez hoje, umas cadeiras com 4 pés, mas que eu faço uma cadeira e, reorganizando a estrutura dela, eu simplesmente faço uma cadeira sem estar ancorada no chão. Ela não deixou de ter a característica de cadeira, mas ela continua sendo algo que já existia, mas foi melhorado. Então, essa cadeira agora, sem nenhum pé, ou mesmo, uma vez a cadeira fixa e a cadeira rotatória, a gente poderia ter formas relacionadas a um modelo de utilidade. Um exemplo mais clássico, eu vou o seguinte, alguém aqui na turma é canhoto? Ou conhece algum canhoto? Se tiver, abre o microfone. Karine, me conta para a turma como é que é abrir uma lata com um abridor de lata convencional. Você conta pra gente? É difícil, né? Porque a mão que eu tenho força fica sem jeito, né? Que é a esquerda. Aí com a direita, às vezes eu não tenho força também, complica um pouco.
E não é só abrir lata, tem mouse, tem um monte de coisa também que piora. Tem uma relação, a minha esposa é canhota. Então, assim, ela consegue digitar e mexer no mouse porque a posição que ela se organizou para isso é muito tranquila. Mas o abridor de lata, ele é constituído, ele é projetado para a ergonomia de um destro e não de um canhoto. Mas é possível projetar um abridor de lata com a ergonomia de um canhoto. Então, essa mudança do objeto abridor de lata, ela permite que um canhoto tenha a condição de utilizar aquele produto de forma muito mais prática e que não é óbvio que aquele abridor de lata que é projetado para a mão direita, para o destro, não sirva para um canhoto. Então, assim, produtos com essa característica, a gente pode pensar diversos outros exemplos. Eu falei do canhoto por causa dessa característica de que a maioria dos objetos são projetados para a população destra. 10% da população é canhota. E aí a gente tem uma quantidade muito grande da população que fica desassistida para diversos produtos. E que não são, isso acaba não sendo uma dor das pessoas que são destras, porque elas simplesmente têm acesso a esse tipo de material. Mas aos canhotos, a gente tem, a tesoura é um exemplo, o abridor de lata é um exemplo. Tá? A gente pode colocar uma série de coisas que podem ser trabalhadas também. Vou pegar um outro exemplo que hoje talvez seja mais adaptado. Uma pessoa que sofreu um acidente e teve a amputação dos membros. Eu tenho uma escova de dente que as pessoas precisavam, assim, tinham um uso convencional usando as mãos, mas agora uma pessoa amputada não tem condição de fazer. Então, a adaptação de uma escova de dente para um amputado também pode ser entendido como modelo de utilidade. Então, a gente consegue perceber diversos desenvolvimentos nessa parte de recuperação ou de objetos em fase de recuperação causados por um acidente ou alguma situação desse tipo. Ou mesmo que essa dificuldade venha desde o nascimento. Então, algumas reorganizações de objetos de uso comum também podem ser entendidos como modelo de utilidade. Karina, obrigado pelo depoimento, mas é porque é uma situação que é bastante particular dos canhotos. Então, a gente pode pensar em tecnologia de produtos que sejam ambidestros. E aí, a gente tendo essa sensibilidade, a gente atinge um mercado maior. A proteção de conhecimento, ela leva para produtos que sejam colocados no mercado. Então, é essa base que a gente tem. Aqui a gente tem alguns outros pontos, que é a concessão de registro de desenho industrial, a concessão do registro de marcas, a repressão às falsas indicações geográficas. Então, no Brasil, não é permitido divulgação de forma equivocada que cause confusão à pessoa que está recebendo aquele bem ou serviço. Tá? Então, a gente reconhece, quanto federação, esses registros, inclusive fora do Brasil, com alguns tratados internacionais. E a repressão à concorrência desleal, que muitas vezes vai estar associada à questão das marcas e à questão também dessas ações relacionadas a segredo industrial de algumas organizações correlacionadas. Então, se eu tenho uma marca, eu não posso sofrer alguma retaliação do concorrente dizendo que o produto da marca A é melhor ou pior do que o produto da marca B. Se eu não der autorização como detentor da marca A, ele não pode fazer uma propaganda com esse tipo de teor, porque isso caracteriza denegrir a imagem do outro e é uma forma de se estabelecer. A gente tem algumas formas de organização onde a proteção desse direito relativo à propriedade industrial considera tanto interesse social, ecológico e econômico. São 3 os requisitos de patenteabilidade. Eu tenho que garantir novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O modelo de utilidade ele é um objeto, tá? Prático, que seja suscetível à aplicação industrial, mas que, igual a gente conversou, ele seria funcional. Então, ele normalmente é aplicado a objetos e ele tem uma única reivindicação associada a esse processo de proteção. Com relação à novidade, ela precisa ser inédita em todo mundo, e aqui a gente tem um problema, tá? Tem que refletir um pouco sobre isso.
ela não pode haver nenhuma ocupação igual ou profundamente semelhante antes do depósito do pedido de patente. A atividade inventiva, ela se caracteriza por não ser óbvia para um técnico do assunto. E a gente tem a aplicação industrial como uma forma da gente ter aplicação e interesse para o mercado, e ela possa ser produzida e reproduzida. Então, é nesse sentido de poder replicar aquele invento é que a aplicação industrial se caracteriza. Em termos de novidade, o que a gente precisa pensar são dois aspectos. Primeiro, existem alguns tratados internacionais, o Brasil é signatário desse Tratado Internacional de Patentes, que toda patente protegida no Brasil, ela permanece 18 meses sob sigilo, até a data da sua publicação. Durante esses 18 meses, ela não fica disponível em nenhum banco de informação técnica. E aí, a partir daí, o que eu estou observando hoje nos bancos de informação técnica de todos esses países signatários do PCT, que é o Tratado Internacional de Patentes, eles ficam, na verdade, indisponíveis para consulta. Então, tudo que eu estou olhando agora nos bancos mundiais, na maioria dos países, e aí nós estamos falando Estados Unidos, China, União Europeia de uma forma geral, Brasil, todos eles ficam sob sigilo em 18 meses. Então, eu estou olhando para um cenário que é 18 meses defasado. Então, a novidade é algo que é possível de ser aferida, mas ela não é 100% garantida no sentido de que não conseguimos buscar essa informação de forma plena, por mais que a gente consiga buscar em todos os países do mundo, o que causa também um outro processo de restrição, que é muitas vezes o acesso à língua, tradução, às informações buscadas nesses países. Então a gente tem estratégias de fazer essa busca de novidade. E o segundo grande aspecto é porque eu não posso ter nenhuma publicação igual ou profundamente semelhante. Entretanto, existe uma relação importante, que é conhecida como período de graça, que uma vez quando a gente produz um conhecimento e divulga esse conhecimento, alguns países reconhecem que, a partir da data de divulgação, esse mesmo grupo, esse autor, ele tem condição nos próximos 12 meses, ou por um tempo estabelecido no Brasil, esse período de graça ele é entendido por 12 meses, eu tenho a condição de fazer a proteção do conhecimento que foi ali aberto, mas na condição de protegê-lo na forma de uma criação intelectual, na forma de uma patente. Então, alguns países não reconhecem isso, então, dependendo da sua pretensão comercial relacionada ao invento, entra naquilo que a gente conversou no nosso último encontro. Com base na questão da divulgação e da proteção, é recomendado que a gente proteja, e uma vez protegido, a gente pode, então, divulgar aquele invento de uma forma complementar. Mas aí, dependendo das aspirações comerciais e econômicas, a gente pode dar direcionamentos diferentes. E para além desses três requisitos, é importante que a tecnologia, uma vez entregue ao Estado para poder solicitar esse privilégio de proteção, de não permitir que terceiros produzam e comercializem aquela tecnologia, a gente tem que entregar um texto suficientemente descrito para que um técnico do assunto consiga reproduzir. Porque a troca junto com o Estado eu entrego a tecnologia de forma que ela possa ser reprodutível, a fim de receber do Estado a concessão para trabalhar comercialmente, produzir e comercializar na forma de monopólio, restringindo terceiros que não são autorizados a fazer esse tipo de produção e comercialização sem autorização expressa do detentor do direito de patente. Então, esses são os requisitos. Eu cheguei a passar para vocês o site do INPI, ele é o INPI, é o gov.br/INPI. Ele é um site que se modernizou bastante no tempo, hoje tem algumas informações que são de muito mais fácil acesso, tá? Mas eu convido todo mundo, para quem ainda não teve a oportunidade, entrar no site do INPI, entrar naquele guia de patentes, que é um ponto que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas, em termos de lei de inovação hoje no Brasil, toda instituição de ciência e tecnologia, todo ICT, ela precisa constituir o que é caracterizado como núcleo de inovação tecnológica. E esse núcleo de inovação, ele tem uma regulamentação por trás desse processo de organização e proteção desse conhecimento,
E isso nas instituições públicas, é muito bem estabelecido a presença desses núcleos. Na UFVJM, o núcleo de inovação tecnológica está vinculado, ele está subordinado ao Centro de Inovação Tecnológica, o CITEC. Atualmente, eu estou como diretor do Centro de Inovação Tecnológica e a gente tem essa vinculação reitoria, conselho universitário. De forma geral, a equipe hoje ela é composta aqui por a direção, a vice-direção, a coordenação e, de forma rígida, por quatro técnicos administrativos. A Sabrina, administradora, Nilson, da tecnologia de informação, a Fernanda, que é assistente de administração, e a Cândida, que é técnica contábil. A gente tem, dentro dessa estrutura também, hoje, e a gente conta com o apoio de duas pessoas importantíssimas. Uma está aqui conosco, eu agradeço a Thaís, ela trabalha também com a gente nessa parte da assessoria jurídica, lá desse suporte, tem trabalhado junto conosco, trabalhou durante um projeto, a gente trabalhou junto em alguns projetos, e a Manu, a Manuela Patente, que trabalha nessa área de divulgação. Então, a gente ainda conta com essa força da Thaís e da Manu hoje, para poder ainda dar conta desses trabalhos. A gente tem alguns aprendizados ao longo do tempo, e aí aqui eu vou tentar falar de uma forma um pouco resumida. O NIT da UFVJM foi criado em 2008, a gente teve o CITEC criado em 2010, e a partir daí as primeiras resoluções que estruturam o que a gente chama de política de inovação da UFVJM começam a ser instaladas a partir de 2008 com a criação do NIT, que já era uma previsão legal desde 2004 com a Lei de Inovação. Com a Lei de Ganhos Econômicos, de 1º de abril de 2011, essa regulamentação vai se aprimorando. E a gente começa a ter alguns argumentos para poder garantir tanto a proteção quanto a transferência dessas tecnologias, incluindo o retorno financeiro a partir de royalties. Com a criação do CITEC, em grande parte, a organização da política ela se dá a partir do Centro de Inovação e do Núcleo de Inovação Tecnológica, são os dois principais entes, os dois principais órgãos da UFVJM para isso. E aí a gente conseguiu, a partir de 2011, a gente teve a primeira patente protegida, a primeira patente depositada, e o primeiro software em 2014. A gente faz, desde 2013, um trabalho de divulgação, que é o Diamantec. Esse ano ele está previsto para o segundo semestre. E a gente também teve alguns avanços para a criação de ambientes de inovação. O principal, em 2014, foi um parque tecnológico, que a gente trabalhou bastante sobre isso, em nível de estado, e contou na região, não só de Diamantina, mas toda a parte norte do estado, com alguns parceiros importantes. O IFMG ele foi instalado em Diamantina em 2014, e a UENG também, com a Escola de Direito. Com esses dois parceiros, praticamente o IFMG Nacional e Montes, como um outro parceiro importante, a gente acaba tendo a responsabilidade de trabalhar esse sistema de inovação na parte norte do estado. E aí entram 3 pontos importantes que configuram a política nacional de inovação hoje em termos brasileiros. A primeira grande mudança é a emenda constitucional número 85. Ela dá previsão para poder, então, ser reorganizada o marco legal de inovação, que ampliou a Lei de Inovação de 2004, tá? Mas modifica também, se não me engano, 8 legislações em nível nacional. A emenda constitucional 85, mais a Lei de Inovação, o marco legal, a Lei número 13.243, e o decreto de 9.283 de 2018, essas 3 regulamentações são o cerne da mudança da Lei de Inovação, e a Lei de Inovação, que é a 10.923, se não me engano, de 2004, ela tem a característica de montar um arcabouço legal que dá suporte a essa questão de patentes hoje no Brasil. Além disso, a gente tem uma 4ª documentação, que é o que a gente entende como a política de inovação das autarquias ou dos estabelecimentos dos CTs, e junto com essas outras 3 regulamentações, elas constituem esse arcabouço legal para poder trabalhar a política de inovação dentro dessas instituições de ciência e tecnologia.
Na UFVJM, essa estrutura da política ela ainda é bastante descentralizada em diversas documentações. Entre elas, a gente tem o Plano de Desenvolvimento Institucional, as regulamentações do centro, as regulamentações do MIT. E aí a gente com isso, a regulamentação de empresas juniores, todas elas constituem esse arcabouço da UFVJM. Com isso, a gente teve também, na verdade, no estado de Minas Gerais, a Rede Mineira de Propriedade Intelectual. A UFVJM teve o prazer de conseguir de sediar o encontro em 2018. Na verdade, o 10º encontro é 2016, aqui está equivocado. Tá? Então, foi em 2016 esse encontro e a gente vai sediar novamente, agora junto com a Unimontes e com o IFMMG, o encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual em 2021. Então, a gente teve a primeira patente concedida da Universidade. A primeira patente em 2011, mas a primeira concedida em 2020, que não foi a primeira que a universidade depositou. Ela foi uma patente de 2014. Então, esses tempos entre o depósito e a concessão da carta patente, a gente já consegue verificar dentro da UF. A gente gastou, nosso ponto foram 6 anos de avaliação junto ao INPI, mas a gente tem patentes hoje com 10 anos sob análise. Em termos gerais, isso demora entre 8 e 10 anos, para a gente poder entender como que é o cenário do Brasil. Se eu for pegar um benchmark em nível mundial, a gente tem informações sobre as patentes inglesas, elas têm do tempo de depósito para concessão da ordem de 6 meses. Então, com isso, a gente tem gargalos e desafios ainda a serem desenvolvidos no Brasil. Isso passa por vários aspectos. Um deles é a equipe para poder fazer a avaliação dessas tecnologias, que ainda é batida junto ao INPI, e o aumento da procura do Brasil como mercado consumidor. Isso também aumenta o número de patentes depositadas no Brasil. Na prática, a gente tem hoje uma quantidade de patentes muito maior sendo depositadas por estranheiros no Brasil do que patentes sendo produzidas e depositadas no Brasil para atendimento do mercado nacional. Outra forma de trabalhar essas relações com as pessoas são acordos de cooperação, e um dos exemplos aqui é um acordo para dentro da vitivinicultura e olivicultura na região do Alto Jequitinhonha, que é uma troca, uma transferência de tecnologia da UFVJM, recebendo essa tecnologia da EPAMID, que detém esse conhecimento tanto nos setores de vitivinicultura quanto olivicultura, mas também tendo a associação do setor privado. A gente hoje, na UFVJM, tem alguns números, são 9 patentes em parceria com outras instituições, registros concedidos pelo INPI entre patentes, marcas e programas de computador, a gente hoje tem 33. Foram 2 registros indeferidos, são 10 contratos de cotitularidade já finalizados, 13 contratos em andamento com outras instituições e 5 transferências de tecnologia em desenvolvimento. Essa é a página do Centro de Inovação associada ao portal da UFVJM. A gente hoje ainda funciona em trabalho remoto, então o link que é estabelecido aqui, em que podemos te auxiliar hoje, basta clicar, você vai ser direcionado para um formulário, então qualquer pessoa física, pessoa jurídica, da comunidade acadêmica ou fora da comunidade acadêmica, pode entrar junto conosco a partir daqui para que a gente possa assessorá-los. Essa é a página que a gente construiu para poder facilitar esse acesso, e esse aqui é o link em que podemos te auxiliar hoje, que ela vem para a gente na forma de um formulário a partir daqui. Outras tecnologias que foram desenvolvidas, a plataforma Spinhaço, ela está disponível na UFVJM, no sentido de conseguir disponibilizar informação de quem são os pesquisadores que já desenvolveram trabalho de alguma determinada área. Eu posso buscar aqui a palavra-chave, por exemplo, água. Eu vou entender todos os pesquisadores que trabalharam e que colocaram água dentro dessas palavras-chave de trabalhos já desenvolvidos. Então, isso facilita para poder desenvolver times para a construção de projetos. Se a gente for pensar em bancas de doutorado, de mestrado, para qualificação ou mesmo de defesa de trabalhos finais, quais pessoas na universidade trabalham com esse mesmo tema ou que têm algum conhecimento complementar àquele necessário a um determinado grupo de pesquisa? Então, todas essas relações de informação, elas estão aqui. Então, essa conexão de especialidades, palavras-chave e conhecimentos dentro de uma instituição é uma forma de reconhecer competências. A gente está transferindo essa tecnologia
para a Unimontes e para o IFMG, para que a gente tenha a condição de transformar o norte do estado de Minas Gerais com um arcabouço de informação técnica e de competência instalada das ICTs da região norte. A gente está tentando trabalhar isso e a expectativa é que a gente tenha nos próximos meses sucesso com essa iniciativa. A gente Professor, também um ambiente... Diga. Desculpa te interromper, mas que você deu a liberdade aí, eu fico ouvindo aqui, estou acompanhando o site aqui, eu já conheço, né, e é um trabalho muito interessante, muito abrangente, né, trabalho de técnico, tudo. E eu sempre tive uma inquietação, eu cheguei a conversar isso uma certa vez com o professor Mauro, né, mas a gente não avançou na conversa devido à pandemia, e recentemente também ele incorreu nas perdas, enfim, sobre inovação na prestação do serviço público na região dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Eu sempre tive uma inquietação de pesquisar a possibilidade de produzir dentro da nossa universidade, eu não diria, pode ser produzir também, né? Mas a gente partindo de outras experiências sobre o que existe de inovação que é praticado, tanto em nível federal quanto em alguns estados. Como é que isso poderia ser, eu não diria recepcionado, mas refletido, discutido na nossa região aqui, né, norte e nordeste do estado. E, infelizmente, eu encontrei poucos parceiros nessa discussão, mas é uma inquietação que ainda tenho. Eu queria saber assim, se, né, passou pelo CITEC, por vocês, alguma discussão dessa natureza. Não, a gente tem, na verdade, um papel de conseguir tentar aproximar essas informações, mas a gente também não tem muito controle sobre as ações individualizadas. Então, por exemplo, projetos que promovam desenvolvimento regional, a gente tem apoiado. Então, se precisa de infraestrutura, página e alguma organização dessa natureza, a gente tem feito algumas ações que são para poder apoiar, valorizar e amplificar essas iniciativas. A gente trabalhou diversas dessas iniciativas na época do Covid, quando começou essa questão do Covid. O Centro de Políticas Públicas hoje é uma iniciativa apoiada pelo CITEC. Inclusive, a gente, no Espaço Conecta, a gente hoje recebe esses projetos e ancora isso, tanto de forma física quanto de forma virtual. E muitas vezes essas proposições, elas acontecem ou de dentro da universidade, com projetos, com as suas equipes, ou muitas vezes a gente recebe essas demandas de fora para poder induzir projetos a serem desenvolvidos com interação com a universidade. Então, o que a gente tem feito de uma forma macro é, uma vez identificado, aprimorar essa questão desse apoio e da condição de desenvolvimento dessas iniciativas. Mas muitas vezes as equipes que formam essas iniciativas, a gente, em alguns pontos, a gente consegue até induzir, dependendo, por exemplo, às vezes de uma ação num determinado evento, alguma coisa assim, a gente consegue organizar de alguma forma esse entendimento e promover esse apoio. Mas, olhando de forma macro, essa indução para poder desenvolver as ações em nível de território, elas demandam características um pouquinho diferentes de organização. E aí eu tenho trabalhado muito com a Rede Mineira de Propriedade Intelectual para que a gente possa desenvolver essas ações como se fosse um órgão em nível de Estado, como assessor para essas transferências vamos pensar, tomada de decisão que dependa da parte científica, que utilize as ECTs para que se faça esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente tem induzido com essa diretriz. Mas é algo que a gente entende também, quanto ao senso de inovação, que ele pode ser espontâneo, e que uma vez direcionado e florescendo uma determinada equipe, um projeto, a gente tem total condição de dar suporte. Claro que existem alguns limites do que a gente tem condição, porque a gente, por exemplo, não consegue financiar projetos. A gente consegue dar suporte em algo que seja uma contrapartida econômica, divulgação, espaço, tanto físico quanto virtual, para poder garantir que esses projetos sejam um sucesso e se organizem. Então, aqui, uma das ações que a gente tem trabalhado é com o movimento Empresa Júnior. Então, hoje a gente apoia as 14 empresas mineiras na UFBJM como forma de organização para que a gente possa aprimorar esse jovem empreendedor, empresário júnior que está
trabalhando ainda no processo de formação, mas que busca esse caminho para poder desenvolver essas ações para além da sua graduação, mas como egresso dentro da sociedade. Não sei se eu consegui te responder, Simão, porque as nossas ações muitas vezes são... Claro que respondeu. Eu só não vou avançar mais, porque senão a gente pode até desvirtuar um pouco, mas o que acontece? Por que eu tenho essa preocupação? Nós temos nos municípios metade dos servidores públicos, são 6,5 milhões, né? No Vale do Jequitinhonha e Mucuri aqui são 101 municípios, dos quais nós temos aproximadamente, pelos últimos levantamentos, IBGE e tudo, quase 100 mil servidores. E quando a gente fala de inovação no setor público, as pessoas às vezes confundem isso necessariamente com ferramentas tecnológicas. Mas inovação mesmo, assim, né, tem até o prêmio Inovação do Serviço Público, que é provocado, né, vamos dizer assim, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós estamos falando, na verdade, não é só de recursos tecnológicos, mas inclusive da preparação de toda essa burocracia dos municípios, que é muito frágil, né? Os municípios é onde tem as burocracias mais frágeis, né? Para desenvolver não só atendimento e políticas públicas, mas como principalmente para inovar na relação do Estado, do município com a sociedade. Mas, enfim, é um projeto que eu estou, digamos, incubando. É muito bom ouvir você dizer desse suporte que pode ser dado. Eu creio que futuramente a gente pode avançar discutindo com o Centro de Políticas Públicas. Eu já até eu conheço alguns dos membros, mas é interessante saber que há essa abertura. A abertura existe, a gente fica à disposição. Eu particularmente faço parte também do Centro de Políticas Públicas e a gente tem buscado formas de tentar reorganizar essa questão e ressignificar algumas ações no território. Mas é importante a gente ter alguns lastros, aí eu vou te dar um exemplo. Vou te dar 2 exemplos. Parte norte do estado, nós estamos falando 45% do território e aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de pessoas. E aí a gente vou pegar Diamantino talvez como o ponto mais ao extremo sul dessa parte norte. E aí, bancos de desenvolvimento olham cidades com mais de 100 mil habitantes, então eles só enxergam nessa parte norte, na área mineira da SUDENE, só enxergam Teoflotone e Montes Claros, tá? Como característica macro. E aí se eu pego, por exemplo, Diamantina, que é a cidade com os maiores índices, vamos pensar assim, a maior população do Vale do Jequitinhonha, os dados mais recentes que eu tenho são um pouco antigos, são 2013, mas de um levantamento sobre população adulta maior do que 25 anos, o grau de instrução dessa população, que representa 54% da população total, tá? E ele, na verdade, não tem nenhum grau de instrução. E isso tem reflexos na cidade de Teoflotone, tem reflexos em todo o Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então, quando a gente traz o processo de inovação para tentar reorganizar processos no serviço público, a gente esbarra nessas pessoas que são tomadoras de decisão também, que têm uma dificuldade enorme de se adaptar, inclusive, a tecnologias digitais. E aí a gente começa a ter um aspecto também que é bastante relevante no sentido de construir essas soluções de forma integrada, mas garantindo a participação da população que está, além de oferecendo serviços, também sendo atendida. Então é um desafio enorme, principalmente porque os incentivos nessa região de ampliação, por exemplo, da última linha, que é a questão de sinal de internet, enfim, outras relações que facilitam esse processo, muitas vezes eles são muito tardios. A gente ainda discute, por exemplo, acesso de via pública, para poder conseguir chegar e escoar a produção. Então, acesso à internet ainda é, para nós, hoje, um gargalo enorme. Enfim, mas é uma discussão que eu concordo que é bastante frutífera e que é para a gente poder conversar e discutir bastante. Gente, aqui, com essa conversa, se não começou, eu fico à disposição para a gente poder trabalhar. Eu vou parar o compartilhamento e a gente fica... Aí eu fico à disposição também para a gente poder conversar um pouquinho nesse panorama. Eu queria deixar com vocês esse primeiro aspecto de uma forma um pouco mais geral, do que a gente consegue proteger. Requisitos fundamentais são novidade, capacidade, produção industrial e atividade inventiva. São requisitos de origem bastante importantes para a gente poder garantir e proteger esse conhecimento. E aí,
Estou falando de patentes, mas ele também, assim, a questão da novidade é algo essencial para toda e qualquer forma de criação intelectual passiva de proteção. Então, eu queria deixar isso para a gente poder conversar um pouquinho. A gente amplia um pouco mais essa ideia de interpretação sobre esses temas e está aberto. O microfone está aberto. Se alguém quiser fazer alguma ponderação, alguma colocação, alguma curiosidade, fica à disposição. Vanessa, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Eu não sei porque a minha internet estava caindo muito durante a aula, talvez você já tenha até comentado, mas eu queria saber o porquê, o que justifica essa demora tão grande do depósito da patente até ela sair. Juan, seu microfone está desligado. Não estou te ouvindo. Obrigado. Vanessa, essa é uma preocupação grande em relação à avaliação. Isso se dá principalmente pela quantidade de técnicos que hoje o INPI tem para poder fazer essa avaliação. O INPI hoje recebe da ordem de 20, assim, se não me engano, são 75 mil patentes ano para avaliação. Isso, nos últimos anos, isso tem crescido. Mas só para a gente ter uma ideia de tamanho. E o INPI não deve ter 300 técnicos. Eu tenho que pegar esse número atualizado, eu não sei se é questão de concursos, isso avançou, mas se a gente pegar essa quantidade só no ano, pegar em um ano específico, só no ano específico a gente tem uma quantidade muito grande de material para ser avaliado com uma quantidade de técnicos pequena, e muitas vezes esses técnicos são relacionados a uma determinada área específica e faltam pessoas para poder fazer essa análise maior. Hoje, o INPI funciona com escritórios regionais, mas principalmente com a estrutura dele sediada no Rio de Janeiro. E o Brasil ele protege conhecimento na prática desde o século XIX. Então, a gente tem características importantes de proteção, muitas delas ainda feitas na forma de papel, e que ainda não estão disponíveis, até para que a gente possa fazer consultas. Então, assim, existe um trabalho do INPI muito intenso na disponibilização de informação técnica das proteções que foram requeridas no Brasil do tempo presente para o passado até essa primeira patente no Brasil, mas também tem uma preocupação grande da avaliação dessas novas patentes. Então, o principal argumento que é apresentado pelo INPI é justamente essa quantidade de processos para pessoas, para os avaliadores. Se eu for pensar o INPI como um todo, nem todos contratados são avaliadores. Então, a gente ainda tem assim, que parte desse contingente que é direcionado para o setor de avaliação de patentes. Então, alguns aspectos têm essa característica de que existem muitos e que a gente está avaliando. Vou dar o exemplo de 2020, a patente que foi concedida da UFVJM era uma patente de 2014. Então, assim, provavelmente hoje está sendo avaliado as patentes 13, 14 e 16. Isso no Brasil. Então, a gente já teve que responder algumas exigências de patentes de 2014. Esse ponto de delay, de tempo entre o depósito e a concessão de uma carta patente pós-avaliação, ele é tão precário que o legislador brasileiro já prevê, por exemplo, que uma patente de invenção, uma vez depositada, até a concessão e após a sua concessão, ela tem que perdurar por, no mínimo, 10 anos, independente do tempo de avaliação que ela passou por ele. Então, o legislador brasileiro já prevê que, durante esse tempo de avaliação, vai ocorrer demora, e que essa demora sendo maior do que 10 anos, você tem ainda a possibilidade de ter o usufruto daquela tecnologia com a patente concedida por, no mínimo, 10 anos. Então, esse é um ponto que é trazido pelo legislador brasileiro e que justifica em parte, que esse problema da demora entre o depósito e a concessão é um problema crônico. Simão.
Desculpa, antes de passar a palavra, Vanessa, eu consegui te responder? Não, ok. Antes de perguntar mais uma coisa. Por exemplo, possível ou eu tenho, como eu foi desenvolvido aqui no nosso território brasileiro, tem que ser detectado aqui? Você pode repetir, porque ficou um pouco picado para mim. Eu não consegui entender a sua pergunta. Não, claro. Eu perguntei assim, por exemplo, se eu quisesse fazer o depósito dessa patente em outro país, porque, se eu não me engano, eu já ia falar que lá nos Estados Unidos esse período é mais curto, a depósito até o reconhecimento da patente. Aí vamos supor, se eu quisesse fazer esse depósito lá, eu poderia ou eu tenho que fazer, como foi desenvolvido aqui, eu tenho que fazer aqui? Vanessa, aí vem um ponto que é uma questão importante, tá? Mas a gente tem que separar alguns aspectos. O primeiro deles é que a proteção de conhecimento, ela protege um mercado. Então, no momento que eu protejo eu posso desenvolver a tecnologia em qualquer lugar do mundo, porém, eu vou proteger as coisas que eu tenho interesse de produzir e comercializar. Mais do que isso, impedir que terceiros produzam e comercializem. Eu quero proteger o mercado americano, independente de ter produzido isso em qualquer lugar do mundo, eu vou depositar essa proteção, vou fazer a proteção no mercado americano. Tá? Assim como eu posso fazer no mercado americano, no mercado brasileiro, no mercado inglês, no mercado alemão, no mercado chinês. Eu vou ter que fazer uma proteção em um desses territórios para garantir a proteção naquele mercado. Os mercados que eu não escolhi proteger, eles estão todos abertos. Então, significa que essa proteção ela é exclusiva dos mercados que eu protegi. Para outros mercados que não aqueles, aquela proteção ela não é válida, a ponto de que você vai ter o direito reconhecido de propriedade, no sentido do direito de autor, mas você não pode impedir que as pessoas produzam e comercializem nesses outros territórios. Então, aí entra um ponto que é o seguinte: eu posso proteger e entrar com pedido nos Estados Unidos, e posso proteger isso também no Brasil? Posso. Eu posso fazer isso primeiro lá, depois no Brasil. Mas eu posso hoje, e aí tem esse tratado internacional, ele me permite o quê? Eu protejo no Brasil. Eu tenho 18 meses, tá, para poder fazer a escolha dos mercados nos quais eu gostaria de fazer a proteção também desse conhecimento. Então, mesmo protegendo nos Estados Unidos, esse período de 18 meses, que é um período de sigilo, você está escolhendo os países receptores ou potenciais mercados para aquela tecnologia que vão ser explorados, eu posso proteger no Brasil e, na sequência, proteger nos Estados Unidos. Com isso, a concessão vai ser dada nos Estados Unidos, mas pode não ser concedida no Brasil. E isso corre em paralelo para qualquer país que está sendo feito o pedido de proteção. Tá? A proteção ela é sempre uma característica nacional. Eu, por exemplo, se eu tenho uma patente concedida nos Estados Unidos, não necessariamente vai ser válida no Brasil, a não ser que eu tenha a proteção sendo requerida nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? Mais do que isso tem que acontecer durante esse prazo de 18 meses para que eu garanta essa proteção dessa criação de forma conjunta. E isso é importante porque é o seguinte: a proteção, mesmo sendo feita no Brasil e nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, que a gente tem esse período entre depósito e concessão muito, eu também consigo reconhecer a data de depósito daquele depósito que foi feito, por exemplo, se foi feito no Brasil agora, eu tenho 18 meses para poder fazer nos Estados Unidos, mesmo que eu demore 3, 4, 5 meses para poder fazer esse depósito nos Estados Unidos, ele vai reconhecer a data do primeiro depósito no Brasil, uma vez que esse tratado internacional está em vigor. Tá bem? Então, com isso, eu acho que consegui te responder a pergunta que você fez. Porque eu vou proteger mercados. Consegui, Vanessa? Vanessa, se tiver mais algum, pode falar, senão eu vou passar, eu vou passar para o Simão, que levantou a mão, e aí com isso, a palavra é sua, Simão.
na sequência a gente pode falar um pouquinho com a Vanessa depois. Professor, o INPI oferece aqui 4 bancos de dados de nível básico, bastante robustos de informação, pelo que eu naveguei aqui, e mais outros 4 de nível avançado. Entretanto, há uma notificação aqui de que eles foram atualizados até janeiro de 2018. Isso não provoca assim, uma certa preocupação, um certo desânimo no pesquisador com relação à sua busca de patenteabilidade do seu invento? Porque não incorre no problema de que quando ele tiver o reconhecimento pelo Estado da sua patente e tudo, possa estar defasado, ou pior, né, durante o tempo que ficar depositado, verificar que tem outra equivalente, enfim, porque para rastrear pelo início da aula é muito difícil. E por esse conjunto de dados aqui, eu acho assim incrível. É muita coisa, muita informação de diferentes pontos que você pega para buscar informação. Entretanto, tem esse prazo que foi colocado aí, que isso aí me incomodou muito, esses 18 meses. Isso não pode gerar uma certa inquietação, assim, um certo desânimo em relação a ter o patenteamento do invento? E outra coisa que eu queria perguntar, quando você falou da legislação aí, os legisladores colocam esse gap, essa desvantagem de tempo e tal, a gente sabe que essas legislações são construídas no Congresso Nacional e tudo e tal, mas as universidades, os centros de pesquisa são, pelo menos, provocados quando essas legislações, os órgãos colegiados do Ministério de Ciência e Tecnologia, dos órgãos públicos, nesses órgãos colegiados tem participação da academia, de pesquisadores, que possam estar atentos a essas questões que podem dificultar o patenteamento? Bom, eu tenho, Simão, assim, quando a gente olha para a questão do legislador, muitas vezes ele busca os mecanismos de mudança de legislação, eles são bastante trabalhados no sentido de provocar, permitir a participação de entidades. Então, as discussões, a PL 77, que deu origem ao novo marco legal 2016, ele teve um trabalho muito grande do Fórum de Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, o Fortec participou de processos dessa natureza, as discussões acontecem junto com algumas entidades. Então, assim, existe uma participação grande para poder avaliar dessa regulamentação sendo reorganizada, inclusive os direcionamentos para poder ampliar a força dessa regulamentação e os efeitos dela. Então, a legislação hoje, que está em vigor, ela amplia e aprimora relações importantes de desenvolvimento no sentido de garantir que as ações empreendedoras sejam mais evidentes, a transferência das tecnologias sejam mais experimentadas. E as startups, hoje, com novas regulamentações também permitindo essas ações, a regulamentação de empresas juniores, que também é bastante recente. Então, assim, do legislador, existe uma relação muito importante de previsão legal e segurança jurídica para esses processos. Por outro lado, as autarquias e a organização dessas estruturas lá na ponta, lá no operacional, elas demandam um tempo de adequação e aí cada autarquia tem uma característica distinta. É difícil falar no todo, tem hoje estruturas que são mais bem organizadas do que outras. Então a gente tem, por exemplo, a Lei de Inovação em 2004 estabelece o que a gente entende como núcleo de inovação tecnológica. Se a gente for parar para poder pensar, diversas instituições já tinham essa estrutura que foi chamada de núcleo de inovação tecnológica a partir de 2004, mas que antes disso já existiam, já eram operacionais, e trabalhavam com transferência de tecnologia, e já executavam isso. Então isso depende muito da forma como a gestão de uma determinada ICT lidera essa ação. Então, na UFVJM a gente ainda está trabalhando na aprovação da política de inovação, consolidando todo esse arcabouço legal que foi reorganizado, isso está no nosso órgão superior, mas a gente ainda não conseguiu avançar em alguns aspectos que são importantes, né? Na execução, por exemplo, de algumas ações que já são consolidadas. Hoje a gente consegue proteger patentes, a gente consegue proteger software, marca, a gente teve patentes concedidas, a gente já passou por alguns desses aprendizados, mas a gente ainda está aprendendo no processo de transferência de tecnologia, a gente não conseguiu executar.
não é uma questão só da estrutura desses núcleos, mas isso também vai em relação ao contexto no qual a gente está inserido. Então, existe uma relação bastante complexa para a gente poder pensar nessa adaptabilidade das regulamentações aplicadas no território dessas autarquias. Então, esse é um ponto que eu queria deixar um pouco mais claro para a gente poder organizar. E aí, o segundo ponto, que foi que você levantou em relação a esse receio de que eu tenha pouca informação, ou talvez eu não me lembro Uma a palavra. informação desatualizada, né? Desatualizada. Mas é que tá, essa informação ela não está desatualizada. É uma condição de sigilo que é garantida por lei para todo mundo. Então, a informação mais recente é aquela que ainda olha para 18 meses atrás. Então, assim, isso é um comparativo de que essas informações, apesar de não estarem disponíveis, ele é o máximo onde a gente consegue chegar para alguns aspectos. O Brasil ainda reconhece essas relações. Outros países não reconhecem. Por exemplo, essa possibilidade de depósitos em outros lugares. Então, é muito importante a gente pensar o seguinte: ao pesquisador interessa fazer um pedido de proteção de patentes, aspecto para isso. O que se espera disso? Que essa tecnologia, na forma de patente, seja transferida para a sociedade e seja colocada em termos comerciais disponíveis de uma forma ampla, a título oneroso ou a título gratuito. Então, isso hoje se a tecnologia é tratada como se fosse um armazenamento de informação com caráter simplesmente de um repositório, como se fosse uma tecnologia guardada, mas que muitas vezes não vai extrapolar os muros daquela instituição, é preferível, inclusive, que a tecnologia não seja depositada, porque ela vai onerar a instituição e muitas vezes não tem o resultado esperado, que é gerar desenvolvimento tecnológico e econômico. Então, existe toda uma organização para que essa tecnologia se transfira para a sociedade, tá? Para que ela consiga ser conduzida para a sua finalidade real, que é gerar esse benefício social, econômico e tecnológico no país. Ok, entendi. Obrigado. Não, ok. Mas alguém quer trazer alguma informação? Porque a ideia hoje é a gente trabalhar ainda um pouco esses conceitos mais básicos. A próxima conversa que eu quero ter com vocês, eu vou basear dentro do material do INPI, e eu quero conversar um pouco sobre a temática que o Simão colocou como preocupante. Como conseguir informação tecnológica para poder trabalhar, como conseguir informação técnica a partir de bancos de patentes para poder trabalhar nesses cenários de conseguir prover minimamente a questão da novidade. Aqui eu queria colocar um ponto que a capacitação de recurso humano ele é essencial para o que a gente entende da aplicação da política nacional de inovação. A gente está formando pessoas que são capazes de pensar de forma reflexiva e com capacidade técnica relevante para que consigam conduzir processos de proteção de conhecimento, utilização de informação tecnológica em qualquer parte do território que vocês gostariam de atuar. Mas se a gente for parar para poder pensar, ainda são poucas as pessoas que conseguem de fato executar isso, e aí entra num nicho de mercado bastante relevante. Se eu for pensar hoje em empresas capazes de prover o serviço de busca de anterioridade, garantir que ela tenha novidade num determinado projeto, eu posso buscar isso como uma prestação de serviço no mercado, e isso realmente está disponível. Quanto custa hoje um serviço dessa natureza? Quanto custa hoje um serviço de redação de patentes? Porque são hoje serviços requisitados por instituições e por pessoas, tá? Pessoas físicas, e hoje são bastante valorizados. Então, o que a gente vai tratar é o melhor juízo das formas que a gente tem de buscar esse conhecimento, e aí entra uma ressalva importante, porque é atender à legislação, considerando que está disponível de forma mais ampla. E vamos pensar assim, considerando todas essas relações de salvaguarda de conhecimento, incluindo esse período de sigilo.
Então, se eu for prestar um serviço dessa natureza para um terceiro, eu não posso dizer que o meu processo de busca de novidade ele chega à perfeição. Eu não posso garantir 100% de novidade numa condição dessa de busca com os campos que a gente tem, independente de serem bancos de busca assim, pagos, tá? Que são às vezes mais eficientes. A gente não vai trabalhar com os bancos pagos, a gente vai trabalhar com os bancos que são gratuitos, bancos de informação, mas que mesmo os pagos, que conseguem ter uma abrangência maior, eles ainda não conseguem ultrapassar essa barreira desse tempo de sigilo dos países, e são os principais países hoje detentores de tecnologias que garantem os maiores mercados. Então é importante a gente ter consciência dessa, não vou chamar de algo que desestimule o pesquisador, ou o inventor, ou a empresa que queira colocar isso no mercado, mas é algo que é necessário conviver com isso e, a partir daí, ainda assim, desenvolver tecnologia e colocar isso disponível no mercado. Então, é aprender a trabalhar nesse meio, e é algo que eu quero trabalhar com vocês no nosso próximo encontro, que é justamente avançar para a busca de anterioridade, para poder buscar informação tecnológica para dar suporte para uma tomada de decisão. Garante, dentro do melhor juízo, o quesito novidade do invento, ou da criação intelectual que está sendo pretendida a proteção. Então, é basicamente esse o próximo tópico que eu quero conversar com vocês na segunda-feira da semana que vem. E aí eu vou entrar de uma forma um pouco mais efetiva e um pouco mais intensa nesse material disponível pelo INPI, para a gente poder avançar um pouco nesse sentido. E a gente vai no quesito novidade, para poder trabalhar um pouco melhor essa questão de busca de informação. É claro, gente, que eu acho que a gente teve... A conversa hoje rendeu bem. Se alguém tiver mais algum ponto, fica à disposição. Mas eu fiz essa pergunta, é a segunda vez que eu faço. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou interromper a gravação. Eu continuo aqui com vocês para a gente poder avançar ainda, se tiver mais algum ponto para discutir. Eu vou interromper a gravação e a gente retoma no próximo encontro com essa parte de busca de anterioridade.